De todos os povos que forjaram e influenciaram o idioma espanhol, há um que foi esquecido e até mesmo às vezes subestimado, mas ao qual devemos certa parte das palavras que compõem o idioma. Atualmente, descubra conosco os vestígios da influência deixada pelos povos germânicos na língua espanhola. Era o século IV e o grande Império Romano do Ocidente começava a se desestabilizar devido aos crescentes conflitos políticos internos, somados a grandes crises econômicas que impediam a sustentação do império e constantes cercos de povos bárbaros. Mais adiante, no início do século V, os primeiros povos germânicos, compostos principalmente por suevos, vândalos e alanos, invadiram a Península Ibérica e se estabeleceram nas províncias da Galícia, Lusitânia, atual Portugal, e Bética, atual Andaluzia. Finalmente, após a queda total do Império, no ano de 476, novos reinos germânicos tomaram posse dos territórios deixados pelo domínio romano, como no caso dos ostrogodos, que dominaram a Península Itálica e parte do centro da Europa, e dos francos, que se estabeleceram na maior parte do que hoje é a França, e os visigodos, que conquistaram quase toda a Península Ibérica, aniquilando os alanos, encurralando os suevos e expulsando os vândalos para o norte da África, formando assim o grande reino visigodo. Por sua vez, os anglo-saxões se instalaram nas ilhas britânicas e em parte do norte da Europa. A princípio, o povo visigodo invasor teria se mantido separado dos povos hispano-romanos da península, devido principalmente a diferenças culturais e religiosas. Já que os visigodos praticavam o arianismo, que era uma doutrina cristã que rejeitava a natureza divina de Jesus, argumentando que ele havia sido criado por Deus Pai, negando assim o dogma da Trindade. No entanto, com o passar dos anos, pouco a pouco, os visigodos e os hispano-romanos foram se misturando gradualmente, embora a cultura hispano-romana sempre tenha predominado. Tanto que os visigodos acabaram assimilando as línguas proto-românicas que começavam a se formar em toda a região. Finalmente, com a conversão do rei visigodo Recaredo ao catolicismo no ano de 587 e posterior formalização no Terceiro Concílio de Toledo. Em 589, a religião católica é instaurada como religião oficial do reino visigodo, eliminando assim todo tipo de publicação ariana estabelecida até então. Por essa razão, hoje em dia, é muito escassa a evidência literária visigoda na Espanha. Mais adiante, ao longo do século VII, constantes confrontos pelo poder entre os visigodos provocaram seu próprio enfraquecimento, até que finalmente sucumbiram diante da invasão árabe. Na Batalha de Guadalete, no ano 711, sob o comando do rei Rodrigo. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os cerca de 300 anos de domínio visigodo praticamente não repercutiram na estrutura morfológica e sintática da língua românica falada na península, devido à relativa rápida romanização dos novos ocupantes, embora tenha contribuído para o enriquecimento do léxico, ou seja, a introdução de novo vocabulário. Curiosamente, a maior contribuição das línguas germânicas para o idioma espanhol não corresponde ao período de assentamento visigodo, mas sim à introdução indireta de vocábulos, através de outras línguas, românicas como o francês e o italiano, as quais foram influenciadas de uma maneira muito mais forte e direta por povos germânicos
que atuaram como um verdadeiro superestrato linguístico. Também vale ressaltar que o latim fez empréstimos lexicais diretos do germânico, como é o caso de saipo, que passou a se tornar zapone e posteriormente sabão. O mesmo aconteceu com a palavra tacho, que se tornou tacho e depois texugo, ou a palavra burgs, que passaria ao latim como burgus, que significa pequena cidade, e deste passaria ao castelhano como burgo. Algumas das palavras incorporadas de forma direta como consequência da dominação visigoda são sacar, que vem do gótico sacan. Por sua vez, guardia derivou em guarda e guardiã espaja se tornou espião. A palavra espanhola casta vem de cast, que significa grupo de animais. E falando de animais, destacamos que ganso vem de gans e que gavião vem de gavila. Agasajar vem do gótico gasali, que significa companhia. A palavra gana vem de gano, que significa avidez. E rapar vem de rapon, que significa arrancar. Como dissemos anteriormente, a maioria do léxico de raiz germânica foi introduzida no latim vulgar durante a época das invasões, e em muitas ocasiões transmitidos ao espanhol através de outras línguas, românicas. É importante notar a quantidade de palavras do âmbito militar, devido ao controle do poder exercido pelos reinos germânicos. O latim velum foi substituído pela palavra guerra, da qual deriva de atual guerra. Do vocábulo guardon, que significa vigiar, vem a palavra guardar. De raubon vem roubar. De guarnia vem guarnecer e guarnir. Da palavra helm, que significa capacete, vem a palavra elmo. Por outro lado, dardo provém do germânico dard, e albergue vem de haribairgo. Em outros aspectos, como o da construção, podemos citar que do germânico sal provém a palavra sala, e de bastião provém as palavras bastião, bastir e abastecer. No contexto da diplomacia, a palavra haribol se tornou heraldo. Do germânico ambact passou ao latim medieval como ambactia e derivou para o castelhano como embaixada, e a palavra trígua passou a ser trégua. Também são legado germânico alguns adjetivos como rix, que significa poderoso, e que passou ao castelhano como rico. Frisk, que se tornou fresco. Blank, que significa brilhante, é a origem da palavra branco. Também é interessante analisar a procedência germânica de numerosos nomes comuns hispânicos, como é o caso de Álvaro, que vem das palavras al, que significa tudo, e wars, que significa prevenido. Fernando vem de Fridenandos, que por sua vez vem das palavras fridu, que significa paz ou aliança, e nant, que significa ousado. Rodrigo vem de Rodericus, que por sua vez vem das palavras prots, que significa fama, e rix, que significa poderoso. Argemiro é formado pelas palavras raris, que significa exército, e meres, que significa famoso. E por último, o nome Afonso vem das palavras al, que significa tudo, e funs, que significa preparado ou valente. A contribuição de vocabulário das línguas germânicas continuou ocorrendo depois da Idade Média, passando pela Idade Moderna e até mesmo na Idade Contemporânea.
Algumas dessas palavras de uso cotidiano atualmente são acordeão, brinde, cobalto, quartzo, delicatessen, hamster, jardim de infância, níquel, pistola, zinco, entre muitas outras. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até logo!